Olá, novamente estamos juntos e hoje, nessa mensagem, nós estamos terminando o capítulo 7 da carta que mudou o mundo. A Epístola aos Romanos foi até agora, do capítulo 1 ao capítulo 7, foram 37 mensagens. 37 mensagens, e eu confesso para vocês que eu me senti profundamente beneficiado por elas, porque quando você pesquisa, quando você busca o assunto e para poder apresentar, você acaba descobrindo coisas que você nem tinha prestado atenção, apesar de ter lido aquelas passagens bíblicas várias vezes. E a Epístola aos Romanos é assim, ela é rica, ela é rica. Esse tratado sobre a lei, que é o capítulo 7, né, que, que é algo extremamente revolucionário, que é o único lugar nas Escrituras que tem isso, né, mostra que foi a base da Reforma Protestante, né? Que a salvação não era por meio de obras, não era por meio de caridade, é simplesmente pela fé em Jesus Cristo. E o papel da lei, onde ficava em relação a isso? A lei de que Deus deu a Moisés. Então, o capítulo 7 ele abordou tudo isso de uma forma maravilhosa. E vamos terminar hoje. A mensagem hoje tem um título: A dupla realidade em nós. Vamos pegar então os últimos versículos do capítulo 7. Vamos juntos. Fala assim a partir do verso 21. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Que coisa fantástica, que revelação fantástica essa do apóstolo Paulo. Esse capítulo 7 eu tenho dito que é um tratado, né? É um tratado do efeito da lei de Deus dentro do coração humano. Nós chegamos agora ao final. Explicamos ao longo de várias mensagens que a lei tem o poder de fortalecer o pecado no coração do homem. E Paulo tem essa revelação, e ao criar essa carta aos Romanos, né, na mente do apóstolo, estava ali o grande motivo para os judeus odiarem tanto ele. Consideravam ele, que tinha sido um ex-fariseu, um seguidor da lei exemplar, um apóstata. Ele virou o jogo completamente. E Paulo vai explicando isso ao longo desse capítulo fantástico, mostrando que o cristão vive então entre dois mundos, opostos entre si. Quando ele entrega a vida a Cristo, ele fica, o seu espírito, o verdadeiro homem interior, o verdadeiro ser humano, que é o espírito humano, renasce e é conectado ao reino de Deus. E a nossa natureza carnal, a nossa alma, o nosso corpo está conectado no reino desse mundo. Isso gera um conflito interior, nós falamos isso na última mensagem. E diariamente nós vamos travar uma batalha com a minha natureza carnal, o meu homem exterior, que segundo a carta aos Coríntios caminha para a morte, né? Nós estamos envelhecendo, estamos morrendo. O meu livre-arbítrio, que foi dado por Deus, a minha capacidade de escolher, é um livre-arbítrio corrompido pelo pecado, quer dizer, não é um livre-arbítrio santo, faz que eu tome decisões e escolhas que estão, digamos assim, extremamente vinculadas ao poder do pecado. A minha natureza, então, é inimiga de Deus, é inimiga do Espírito Santo de Deus. Eu sou fraco para cumprir a lei de Deus. Essa epístola fala isso o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, não sou fraco para admitir isso. E me vem à mente aquela passagem do apóstolo Pedro, quando Jesus vai explicando o final do seu ministério, e Jesus fala que todos os apóstolos iriam abandoná-lo, e Pedro fala, não, eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Pode todo mundo abandonar
o Senhor, mas eu vou ficar com o Senhor até o final. Estava sendo sincero, honesto, mas ele desconhecia a sua própria natureza, o poder do pecado dentro dele. E foi o que aconteceu. Ele abandona Jesus e nega Jesus, e o galo canta 3 vezes, né? Está lá nos evangelhos. Então, isso mostra que a gente desconhece esse poder que tem dentro de nós. Esse poder que, ao não admitir esse poder, Deus não pode, não tem como ele nos ajudar. Ele respeita as nossas escolhas. O pecado acaba dirigindo, controlando a minha vontade, controlando a minha mente, me impedindo de fazer o bem. É uma dupla realidade que o apóstolo Paulo está falando aqui. Enquanto que o homem interior, o espírito, ama o bem e odeia o mal, o nosso homem exterior, a nossa carne, a nossa natureza corrompida, esse eu caído, esse usurpador que tomou o lugar do meu próprio ser, ama pecar. E habita em nós. É um conflito constante. E Paulo explicou ao longo do capítulo 7 que a lei ela não é responsável pelo pecado, mas ela se tornou fatalmente enfraquecida por ele. Por isso que em Gálatas, o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então, repara só, quando Cristo chega e fala para Nicodemos e toda, digamos assim, a essência do Evangelho, né? Dizendo que nós precisamos nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente passa a amar muito a palavra de Deus. E o Espírito vai trabalhando no nosso coração para que a gente pratique a palavra de Deus. Né? E não basta só amar, mas pô-la em prática. Ao colocar em prática, é o único modo de superar esse conflito interior dentro do coração humano. Um homem exterior, que é a nossa alma, o nosso corpo, que a Bíblia chama de carne, está sendo consumido, e um homem interior, nosso espírito, vai se renovando diariamente. Então, nesse final desse capítulo 7, ele vai novamente comparar essa dupla realidade dentro do coração de um cristão. Né? Vamos ver de novo os versos. No verso 21, ele fala assim, ó, assim encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Quer dizer, o espírito humano quer fazer o bem, mas a nossa natureza carnal quer fazer o mal. É como se tivesse 2 egos, 2 Wagners, um dentro do outro. Né? O mal e o bem presente na personalidade de uma pessoa que se converte a Jesus, mas que vive debaixo da lei. Por isso o pecado atua fortemente sobre ela. Nós explicamos isso no vídeo sobre o perigo da cobiça. Fundamental que você leia isso, irmãos. Que você assista esse vídeo. Então, reparem, se o mal reside em nós não temos como agradar a Deus. A nossa natureza não tem como agradar a Deus. Ela se torna inimiga de Deus. E aí me veio à mente um testemunho que eu ouvi há muitos anos, já tem bastante tempo, de uma jovem mãe. Ela veio de um lar extremamente problemático, era um lar de ódio, de brigas horríveis entre os seus pais e a mãe dela, brigas horríveis com violência física, verbal, etc. Ela cresceu nesse ambiente, num ambiente horrível, sem amor, né? E quando adolescente ela acaba enveredando por caminhos horríveis, né? Ela se envolve com bebida, adquire o vício do alcoolismo, passa aí a frequentar tudo que era embalo, tudo que era festa, passa a usar as drogas, maconha e cocaína, e passa a ser um dependente químico muito forte. E chega a um ponto que ela não tinha dinheiro para comprar a droga, então ela passou a roubar, né? Engravida também de um dependente químico, tem um filho, uma criança com essa pessoa. E logo depois, o homem que casou com ela, né, não sei se chegou a casar, morre de overdose. Então ela levava o bebê dela para os embalos, para as festas de drogas, de tudo que acontecia. Mas havia uma amiga que a convidava sempre para ir à igreja. Convidava, ela rejeitava. Até que um dia
ela foi assistir estava numa pracinha e tinha um telão de TV e uma igreja estava encenando uma peça de teatro. Ela parou para assistir, quando ela assistiu aquela peça, era a própria vida dela que estava sendo encenada ali. E aquilo ficou tão impactado, que ela entregou a vida a Cristo naquela noite e largou o vício da bebida, largou o vício das drogas, e ela era profundamente viciada e dependente. Não teve nenhum problema de dependência no seu corpo, foi uma libertação completa do seu corpo. E ela e o seu filhinho, que hoje deve estar com seus 12 ou 13 anos, frequentam a igreja até hoje, com a vida completamente transformada. Por que isso aconteceu? Porque ela foi submetida a uma ação do Espírito Santo de Deus no seu espírito, não na sua mente. É no seu espírito. O espírito nasce de novo. O espírito se conecta com o Espírito de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2 que nosso espírito está assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Então a vida de Cristo está vindo. O Espírito Santo vai injetando a vida de Cristo dentro do nosso espírito. E esse espírito vai transformando o nosso ser. A nossa carne, a nossa natureza está vinculada a Adão. O nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, está vinculado a Cristo. Se eu não viver no espírito, a minha vida passa a ser uma contradição. Eu não consigo expressar aquilo que é meu, aquilo que Cristo conquistou na cruz para mim. Por isso que você vê tanta gente nas igrejas, principalmente as igrejas televisivas, né, que tem cultos com centenas, até milhares de pessoas, e as pessoas buscando a Deus como se Deus fosse um bilionário que abrisse os cofres do céu para resolver todos os problemas financeiros das pessoas. Um Papai Noel espiritual. Pedindo para ele abrir porta de emprego, porta de saúde. Tudo isso é legítimo, irmão, não estou dizendo. Só que você passa a se relacionar com Deus como um pedinte e não como um filho de Deus. A igreja muitas vezes vira até um clube. As pessoas vão para a igreja porque tem muitas pessoas que elas gostam e vão se encontrar, bater papo, etc. Nada disso é problema, irmãos. Nada disso é problema. Ou um determinado pregador que apareceu na sua cidade, você corre para lá assistir, nada disso é problema. O problema está que você é a motivação que está errada. Deus é espírito e busca aqueles que o adoram em espírito de verdade. Então a gente tem que ter esse coração de buscar Deus. Nós somos filhos de Deus, nós não somos bastardos. Ele está aqui buscando Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Isso é viver no Espírito. Isso é saber que o Espírito Santo, quando exigiam alguma coisa que eu faça, e eu vejo que não tem condições de fazer, eu me prostro aos pés do Senhor, eu oro, peço a ajuda do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai fazer isso em mim. A mim só me resta descansar nele. Essa é a grande realidade do cristão. Então, no verso 21, ele está falando, eu quero fazer o bem, mas o mal está ali, por isso que a gente tem que buscar viver no Espírito. No verso 22, ele continua falando assim, ó, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Então ele está falando, 22, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. 23, mas tem uma outra lei que guerreia contra isso, que atua no meu corpo, atua na minha vontade. O meu homem interior tem prazer nas coisas de Deus, é uma realidade dupla. E ama a lei de Deus. A lei de Deus é objeto do amor, do meu amor, é fonte da minha alegria. Todavia, o meu homem exterior, que foi corrompido pelo pecado, é alvo de Satanás, é alvo de doutrinas diabólicas. Então, eu preciso nascer de novo, irmãos, para que o meu homem interior sofra esse crescimento, se aproxime da imagem de Cristo. Sem o novo nascimento é impossível, senão eu viro apenas um religioso. O meu homem interior foi feito à imagem de Deus e se renova diariamente. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4,
Colossenses capítulo 3. Efésios 4 fala que a gente tem que se revestir desse novo homem, jogar fora a máscara da hipocrisia, essa aparência de santidade que não tem nada a ver com a vida real que a gente leva no dia a dia. Então o capítulo 7 ele vai trabalhando essas verdades fantásticas para preparar o capítulo 8, que é o capítulo mais querido da Bíblia, que é o capítulo que ele vai falar sobre o poder do Espírito Santo agindo em nós, que é a verdadeira vida cristã normal. Então, aqui nesse verso 23, ele está dizendo que a lei do pecado é uma lei implacável. Ela guerreia na minha mente, ela trabalha na minha mente para dominar o nosso viver, para degenerar o nosso livre-arbítrio, para trabalhar na nossa mente. E aquilo que Deus tem, a gente consegue deturpar pela lei do pecado. Ela tira a nossa paz. Tira a nossa paz. Basta você ser criticado. Basta você sofrer um ataque e pronto. A sua paz vai embora. Ou quando a gente tenta fracassar, ou agir segundo, hoje eu vou agir de acordo com aquilo que Deus quer, não consegue. E aí aquilo vai se carnalizando dentro da pessoa. É uma realidade dupla. Né? É uma outra fase dessa realidade dupla, uma terceira fase que eu estou falando. Então, mesmo convertidos, nós estamos sujeitos a essas duas realidades conflitantes. Ainda não recebemos o nosso corpo de glória. O homem interior e o pecado que atua nos meus membros. E a última realidade dupla que atua em nós, o verso 24 está dizendo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele já vai concluir no 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo... Aí ele vai concluir: na minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, eu sou escravo da lei do pecado. Irmão, duas realidades, duas modalidades de escravidão: do corpo, da morte, ou a escravidão que nos traz paz, que nos traz amor, a escravidão a Cristo, né? Nosso Senhor e Salvador. Então Paulo está dando aqui um grito de aflição, não de desespero. Ele fala: olha, enquanto eu estou vivo, eu estou vendo essa lei do pecado atuando em mim. Muitas vezes eu vou fazer coisas que eu não quero fazer. É um grito de um cristão que anseia para a sua libertação final, que vai acontecer quando Jesus voltar. Mas ele ama a lei, ele ama a palavra de Deus. Agora, eu preciso viver pelo Espírito. Para isso, meu espírito tem fome de crescer. Né? Por isso que as doutrinas são fundamentais para uma vida cristã normal. Hoje, muitas igrejas não se preocupam com as doutrinas cristãs. Né? Se preocupam. Teve, recentemente, um colega pastor lá na nossa igreja lembrou uma aula que nós tivemos num curso de teologia, onde um pastor foi pregar numa igreja tradicional aqui de Brasília. O pastor chegou para ele e falou: olha, não fale sobre pecado, fala sobre pequeno desvio de conduta, mas não use essa palavra de pecado. Por quê, irmãos? Por que ele estava preocupado? Estava preocupado em perder pessoas? Tem que falar mesmo sobre esse poder destruidor do pecado. Atua nas mentes brilhantes, por mais brilhantes que sejam. Recentemente eu já tinha lido sobre Oppenheimer, né? E quando esse homem que foi o pai da bomba atômica, esse homem inteligentíssimo, brilhante, que reuniu vários físicos lá no deserto do Alamos, né, no interior dos Estados Unidos, para desenvolver a bomba atômica. Ele que via na mente dele todas aquelas reações de átomos, de fusão, etc. E ele foi botando isso em prática, mas para quê? Para criar um instrumento de morte e destruição. Deus dá os dons, Deus dá o poder para o homem, mas a lei do pecado transforma esse poder em algo destrutivo. Destrutivo, irmãos. Tanto é que depois que lança a bomba atômica, ele vai procurar o presidente americano Truman e vai falar: eu tenho sangue nas minhas mãos. E Truman debocha dele. E interessante que nesse filme mostra uma cena do secretário de Estado McNamara. Eu já tinha assistido, ele foi secretário de Defesa
Desde a Segunda Guerra Mundial até a Guerra do Vietnã, teve muitos anos, e ele tinha crises de consciência. Ele fala: não consigo dormir. Pela quantidade de bombas incendiárias que nós lançamos sobre Tóquio, nós arrasamos o Japão. Não precisava aquilo tudo. Ainda fomos lançar 2 bombas atômicas. Não havia mais necessidade, o Japão já estava derrotado. E ele, nesse filme, mostra ele escolhendo qual cidade que a bomba seria lançada, junto com os cientistas lá de Los Alamos. E ele fala: não, Kyoto não, não lance em Kyoto não, porque eu passei minha lua de mel lá. Vamos lançar nessas 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki. E Oppenheimer viu o monstro que ele criou. Né? O filme mostra ele tendo visões que não aconteceu na sua época, mas que pode acontecer, de mísseis atômicos sendo lançados de submarinos e destruindo o planeta todo. Por quê? Por causa do pecado no coração humano, irmãos. Por causa do pecado no coração humano. Então, queridos, quando você submete seus pensamentos a Jesus, quando você busca crescer na doutrina cristã, fazer a vontade de Deus, mas com a ajuda do Espírito Santo, é claro que isso nem sempre é fácil. É porta apertada, é caminho apertado, mas vai gerando maturidade cristã. Eu me lembro, e o Espírito Santo vai te ajudar nas coisas mais difíceis que você acha que vai enfrentar. Eu me lembro que eu estava num emprego razoável, já tinha saído da Marinha, estava trabalhando na agência espacial, e eu estava bem, estava feliz ali, e de repente surgiu uma oportunidade de eu concluir meu doutorado lá, surgiu a oportunidade de fazer um pós-doutorado e receber uma bolsa do CNPq. Eu me lembro que eu larguei aquele emprego na agência e fui fazer um pós-doutorado numa área que eu não dominava muito. E quando eu cheguei lá, comecei aquele pós-doutorado, eu fui sentindo uma aflição no meu coração tremendo, pelo desconhecimento de várias coisas do assunto. Então eu assisti aulas na graduação com os meninos, com os jovens, um coroa ali sentado para poder aprender cada vez mais. Perguntava um, lia, acordava à noite sobressaltado, achando que tinha feito uma grande bobagem, trocar, orava, pedia ajuda do Espírito Santo. E aí eu fui notando, irmão, como o Espírito Santo foi trabalhando na minha mente, no meu seio, eu fui captando aquilo tudo e fui crescendo naquelas coisas todas pela ação do Cristo em mim. Então, irmãos, quando a gente busca o Senhor, quando a gente tem a doutrina cristã, a gente vai subindo um patamar, você busca a Deus, não porque Deus é um bilionário, Papai Noel generoso. Isso não tem preço, irmãos. É o Espírito Santo que vai nos empurrando para fora da inércia. Eu me lembro da história de Caleb. Caleb foi um dos 12 espias que ficou revoltado com que o povo não quis entrar na Terra Santa. Ele e Josué tentaram convencer o povo, quase foram mortos por pedradas, que o povo ficou revoltado. Deus manda o povo voltar para o deserto, esse povo fica 40 anos no deserto, aquela geração toda vem a falecer. Caleb já está com 80 e poucos anos, quando ele vai entrar na Terra Prometida. E vira para Josué: eu quero aquele pedaço ali em Hebrom, quero conquistar aquilo ali, meus olhos estão bons, meus reflexos estão bons, eu sou um guerreiro. Quer dizer, aquilo mostrou, aquela passagem mostra o poder da fé. O poder da fé que vai nos levando para um patamar. Era um homem cheio de fé, meu irmão. Então, irmãos, esperou-se 45 anos para ver uma promessa cumprida, que houve um atraso não por culpa dele, sim por causa da incredulidade do povo. E seu espírito foi sendo renovado cada vez. Por isso esse Romanos 7, ele começa com aquela analogia do casamento, né? Não deixa de assistir a mensagem O Casamento, que mostra a chave para entender Romanos 7. Eu posso resumir aqui rapidamente para você, que nós somos aquela esposa casada com um marido rigorosíssimo que chega em casa, passa o dedo no móvel para ver se tem poeira, só que nós somos uma esposa negligente, não conseguimos cumprir os mandamentos daquele marido tão rigoroso, somos profundamente infelizes, e a gente fica olhando
aquele outro homem que a gente poderia ter casado, ele ajuda, ele faz todas as tarefas, ele dá a capacidade de ajudar e a gente, puxa, eu não posso casar com ele, porque senão eu estaria cometendo adultério, né? Só tem uma maneira, eu tenho que morrer nesse casamento e ressuscitar de novo e casar com aquele. Esse marido exigente é a lei. A lei não ajuda, a lei só aponta o pecado que está dentro de nós. Essa mulher negligente, incapaz, somos nós. Só que a gente acha que é capaz. E esse marido que ajuda é Jesus Cristo, que nos ajuda enviando o Espírito Santo. Leia essa mensagem. Então essa é a chave para entender Romanos 7. Né? Romanos 7 fala sobre a lei e sobre o poder de Cristo. Nós não somos mais um cristão do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Nós não somos um cristão que fica idolatrando Israel. Não somos assim, irmãos. Nós somos aquele que o amor é a nossa marca de vida. Esse é o verdadeiro cristão. E só podemos amar com a ajuda do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus serão conhecidos quando amarem uns aos outros. Essa é a verdadeira vida. Por isso que é uma loucura, irmão. É de uma loucura quando nessas últimas eleições eu via pastores indo para as ruas, fazendo manifestação política. Isso era um verdadeiro absurdo, porque era uma coisa extremamente carnal e demoníaca. Bancadas evangélicas, marchas para Jesus, colocando a política no lugar do evangelho, irmãos. Abandonando o evangelho. E alguns ainda acham, nós estamos fazendo o que Martin Luther King fez, que Desmond Tutu, o bispo anglicano, fez. Não, é uma comparação esdrúxula, ridícula. Porque Martin Luther King era um pastor batista que morreu pela causa dos negros americanos. Desmond Tutu foi a voz que gritou contra o apartheid na África do Sul. Romero foi um bispo católico na Nicarágua que deu a vida, né? Deu a vida em prol dos pobres. É totalmente diferente disso, cara. Comparar com essa loucura, com ambição política, é extremamente imoral. Esses homens que eu citei foram homens que morreram pelo amor ao próximo. Então, por isso, quando a gente se depara com a bênção apostólica, que está em 2 Coríntios capítulo 13, né, fala o amor de Deus. Que o amor de Deus esteja sobre nós. O amor de Deus é a fonte de bênção espiritual que ele projeta sobre os seus filhos, regenerados pelo Espírito Santo. O amor de Deus Pai. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez um sacrifício de amor. O pecado trouxe perda para o homem e até para Deus mesmo, porque atrasou o processo de regeneração do homem. Mas veio o Filho, veio e cumpriu todas as exigências da lei e envia o Espírito. O Espírito me comunica e transmite em mim a vida de Cristo. Voltamos ao plano original que estava lá no Éden. Né? Não somos mais o crente do Antigo Testamento. Pecamos? É uma eventualidade. A gente pede perdão e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O crente do Antigo Testamento se acha muito santo e qualquer pessoa que pisa na bola e anda fora. A justiça do Antigo Testamento tem que morrer, olho por olho, dente por dente. Misericórdia não pertence a isso. Mas vem a graça, e a graça traz a misericórdia de Deus, dá o perdão. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o espírito, a potestade do ar de Satanás, que atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que Ele nos amou, nos deu vida com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2. O amor vem pelo poder terapêutico do Evangelho. O amor produz paz, produz autoestima, traz cura, elimina essa realidade dupla em nós, cobre multidões de pecados. Então, esse foi o capítulo 7 de Romanos. Que coisa fantástica, irmãos. E vamos entrar no Romanos 8, o capítulo do Espírito Santo, o capítulo mais querido da Bíblia.
Te aguardo lá para essas mensagens tão fantásticas que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, a carta que mudou o mundo. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida.